Muito bom, professora. Bom, vamos olhar um jogo, um aspecto interessantíssimo da política hoje, diretamente relacionado com tudo que a gente está falando aqui nesse começo de análise. A cúpula do Congresso expôs uma divisão na eleição presidencial, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou hoje pela primeira vez na vida com o ex-presidente Lula. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira fazia todo o possível para agilizar essa votação da PEC, que garantiu, né? Acabou sendo aprovada a PEC dos benefícios. A reportagem é da Adriana De Luca. Em mais um movimento para acelerar a votação da PEC dos benefícios, o presidente da Câmara, Arthur Lira, baixou um ato para permitir, nesta quarta-feira, que deputados fora do plenário pudessem votar de forma remota. Até então, a regra só autorizava sessões virtuais de segunda e sexta-feira. O intuito da manobra era garantir quórum para votar a proposta em segundo turno, já que o prazo está apertado. Esta é a última semana antes do recesso parlamentar no Congresso. Não houve outro interesse da presidência a não ser preservar o funcionamento do Poder Legislativo, porque não é justo que deputados que deram presença e porque o nosso sistema permite viajaram, deputados que estão em missão oficial, que estavam votando, não tivessem a oportunidade de exercer o seu voto. Esta não foi a primeira medida na Câmara para acelerar a votação da PEC. No dia 7 de julho, uma sessão extraordinária foi convocada e durou apenas 1 minuto. Arthur Lira também articulou a manutenção do texto que foi aprovado no Senado, destravando o projeto. A oposição critica as medidas adotadas pelo presidente da Câmara. Em um tweet, o ex-presidente da Casa, Marcelo Ramos, afirmou que Lira é hoje como um caminhão sem freio que impõe seus caprichos sobre as regras constitucionais, legais e regimentais da Câmara. Já o deputado Cristino Áureo, relator da PEC, defendeu em entrevista à CNN a pressa em aprovar o projeto. Que a população não pode ficar esperando uma discussão que nós poderemos ter na janela de tempo depois entre a eleição e o final do ano, sobre se nós temos condições fiscais de manter os benefícios ou não. Se por um lado Lira corria para aprovar um projeto que é visto pelos governistas como a última cartada para a reeleição de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acena para o outro lado. Na terça-feira ele já fez um movimento importante ao apoiar na LDO a retirada do pagamento obrigatório das emendas de relator. E nesta quarta-feira, Pacheco se reuniu pela primeira vez com o ex-presidente Lula. O encontro aconteceu na residência oficial do Senado em Brasília e contou com a presença do pré-candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, e de uma comitiva de parlamentares de oposição. O presidente do Senado ainda não anunciou qual candidato apoiará na eleição presidencial. Nas redes sociais, Lula falou sobre a agenda em Brasília e afirmou que conversou com parlamentares sobre a reconstrução do Brasil. Você tem tido, nos últimos anos, uma postura um pouco diferente entre o Arthur Lira, que dá um apoio praticamente incondicional ao governo Bolsonaro, inclusive, vamos dizer, fazendo propostas para tentar, vamos dizer assim, fortalecer a reeleição do atual presidente, e o Rodrigo Pacheco tem se mostrado de uma forma mais independente, né? Procurando, vamos dizer assim, talvez preparar terreno para uma futura candidatura. Vamos lá, nossa segunda roda de análise. Uribe, o Arthur Lira entregou muito para o presidente Jair Bolsonaro, fez valer essa aliança, né? Sem entrar no juízo de valor aqui, no que ela se baseou, basicamente. Se o Lula ganhar, o Lula vai ter que engolir o Arthur Lira, porque ele tem uma força ali dentro, ou você prevê ali uma tentativa de composição do Lula com o Arthur? O estilo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre é de composição, mas é que muitas pontes foram queimadas com Arthur Lira. Arthur Lira tem até um diálogo muito proficiente com o Reginaldo Lopes, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados. E segundo me disseram, Arthur Lira já indicou, inclusive, qual a posição seria no governo Lula, se há a possibilidade dele ser mantido nessa posição. Mas o que a gente vê nos bastidores é que Lula já tem conversado com outros nomes. Eunice Oliveira, por exemplo, do MDB do Ceará, é um nome que já está cotadíssimo, antes mesmo do primeiro turno, para ser um futuro presidente da Câmara dos Deputados. Então, Arthur Lira sabe que ele acabou queimando pontes ao ser muito fiel ao Palácio do Planalto, nutre ainda uma expectativa, já que Benedito de Lira
pai dele no Senado Federal defendeu Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive durante o escândalo do Mensalão, mas a possibilidade é muito pequena. Então ele acha que ainda assim, mesmo que ele não seja o presidente da Câmara dos Deputados, sendo reeleito, ele acabará tendo nas mãos muitas cartas de negociação, porque a expectativa é de que o PP faça uma grande bancada no Congresso Nacional. Professora, a senhora vê uma preocupação, principalmente talvez da campanha do Lula, mas noto isso também neste governo, de olhar já para 2023, de tentar garantir uma governabilidade, uma base estruturada, porque sabemos que qualquer que seja o resultado da eleição, o país vai sair conflagrado, né? Já está conflagrado. Essa conflagração não acaba na abertura da urna, abertura figurada, né? Urna eletrônica. Mas a senhora nota uma operação política, claro, para ganhar a eleição, mas também para assumir, para governar? Caio, essa preocupação me parece, sobretudo, dos candidatos de oposição ao presidente Bolsonaro, dos seus desafiantes, porque o presidente Bolsonaro já mostrou qual é a sua tática de governar. Eu tenho repetido isso recentemente, que o presidente já mostrou que ele não está muito interessado na cozinha do governo, na gestão. Ele está muito mais interessado na questão cerimonial e em exercer ali o seu poder de veto. Então, se eu não discordo do que o ministro da Economia está propondo, eu deixo ele tocar a agenda dele, mas o presidente não se envolve muito nessa agenda. E isso fez com que ele delegasse muito da gestão para o Congresso, vide o orçamento secreto, as emendas de relator, né? Só faz isso um governo, um executivo que não tem agenda para implementar, porque se você quer governar, você precisa do controle do orçamento. Então, do lado do presidente Bolsonaro, eu acho que meio que tanto faz. Para qualquer um dos seus adversários, né, dos desafiantes que ganhe, essa é uma preocupação maior. E, claro, hoje o melhor colocado nas pesquisas, e ao que tudo indica, quem deve ganhar a eleição, ou se a eleição fosse hoje, as pesquisas indicam que ganharia, que é o ex-presidente Lula, até pela experiência do ex-presidente Lula de já ter governado, né, e de ganhar a eleição com um partido que, embora fosse um partido com uma bancada importante na Câmara, não era majoritário e precisou formar coalizão. Então, Lula sabe da importância disso e sabe da importância de ter o apoio dos presidentes das casas, tanto para conseguir fazer a sua agenda avançar, quanto para conseguir retomar o controle do orçamento. O Lula fez uma declaração muito interessante recentemente, dizendo que para um governo você precisa ter coordenação, confiança. Eu não me lembro qual foi o terceiro termo que ele usou, mas ele está dizendo: eu sou um político de palavra. O meu governo, quando a gente fizer um acordo com o Congresso, a gente vai cumprir. E eu espero poder usar do papel de coordenação da coalizão de governo, de gestor dessa agenda, para recuperar a agenda propositiva, para recuperar o orçamento e para o governo poder ser um governo propositivo e que faça uma efetiva mudança no governo. Então, assim, só para dizer, do lado do governo Bolsonaro, eu realmente não acho que existe essa preocupação. Mas sim, ela existe e é muito evidente do lado dos desafiantes e principalmente do presidente Lula, que é o que está melhor cotado para ser eleito em outubro. Interessante, porque nesse almoço, o Aloysio Mercadante estava presente, né? Foi ministro, foi líder do governo Lula no Senado. E ele deu uma entrevista depois dizendo exatamente o que a senhora coloca, né? Que o Lula, no almoço, falou que é preciso retomar o orçamento público. Aliás, hoje eu fiquei com a impressão, acompanhando o noticiário, que dentro do Congresso você tinha um governo Bolsonaro operando, né, via Arthur Lira e conseguindo sair vitorioso com essa aprovação, com a inclusão do estado de emergência, ok, mas fora ali do Congresso Nacional tinha uma espécie de um Occupy Brasília por parte da comitiva do ex-presidente Lula, porque ele se reuniu com o presidente do Congresso, fechou aliança com ruralistas, tinha o Mercadante falando de veto amanhã, que amanhã tem uma votação
A Luiz Mercadante falando de que muito provavelmente o Congresso vai derrubar veto, que precisa reformular o Auxílio Brasil, como se, né, tinha praticamente o governo dentro do Congresso operando e fora do governo o postulante, principal postulante, operando. Pegando, Naka, o que o Mercadante falou, citou a necessidade do Executivo recuperar o orçamento. Isso é possível, na prática, é você operacionalizar isso, levando-se em conta que tem o Arthur Lira ali na frente, né? E levando-se em conta que, queira-se ou não, as emendas, os parlamentares adoram as emendas, adoram ter avançado sobre o controle do orçamento público. A sensação é que vai ser preciso muito esforço político para colocar tudo isso de volta para a caixinha e voltar à situação que a gente tinha há alguns semestres atrás, quando as emendas não eram desse tipo de relator, eram emendas de bancada, de uma mecânica diferente. Isso deve gastar muito esforço político, capital político de quem vier ocupar o Palácio do Planalto. E do ponto de vista econômico é interessante porque eu tenho percebido duas preocupações muito grandes. Existe, de fato, uma preocupação mais conjuntural, que é essa que a professora mencionou, da governabilidade, mas essa é até relativamente pequena. Existe uma preocupação mais profunda, estrutural, sobre a respeitabilidade, sobre a execução ou não das regras. Porque essa PEC que foi aprovada mostrou que algumas regras que eram aparentemente importantíssimas e deveriam ser seguidas à risca, como a lei eleitoral, ou o teto de gastos, ou a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso foi riscado, rasgado de olho nas eleições. Isso gera pânico no mundo da economia, porque regras desse tipo deveriam ser imutáveis. E este Congresso mostrou que as eleições podem mudar tudo num momento como esse, em que todo mundo quer ser reeleito. Então, isso é um ponto de muita tensão que vai ser depurado por muito tempo pelo mundo da economia após essas eleições. Eu tenho a impressão que o episódio Dilma Rousseff fez com que os presidentes que a sucederam, Temer e Bolsonaro, aprenderam, entre aspas, de novo, sem entrar num juízo de valor, como se salvar no cargo. Então, tanto o governo Temer, que foi alvo de 2 denúncias e conseguiu se salvar, entregou, de certa maneira, o governo ao Congresso Nacional, que a gente lembra, né? Bom, a gente estava lá, sim, né? Vários parlamentares, deputados, senadores sendo ministros de Estado. E depois também o governo Jair Bolsonaro, de certa maneira, com mais de 100 pedidos aí de impeachment, conseguiu se salvar, fez aliança com o Centrão e conseguiu aprovar muita coisa. Uribe, a força do Arthur... As emendas são a força do Arthur Lira ou ele tem outras nuances, características que o tornam fortalecido, inclusive para ser o próximo presidente da Câmara, ser reeleito presidente da Câmara, independentemente de Lula ou Bolsonaro vencerem as eleições, ou algum outro candidato, claro? As emendas de relator são um grande poder de Arthur Lira, mas ele também sabe fazer a negociação. Arthur Lira era um deputado de baixo clero, conseguiu escalar algumas posições e um dos diferenciais do governo dele é que ele acabou recebendo em diferentes dias tanto a base governista como a base oposicionista. Apesar dele passar o trator em cima sempre do regimento nas votações, ele ouve muitos partidos de oposição e dá diálogo a eles. Isso fez com que ele montasse, então, uma certa capilaridade no Congresso Nacional. Mas hoje o líder do Centro estava me dizendo, viu, Caio, que fazendo uma analogia com uma frase do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem se acostuma a comer carne não quer voltar a comer frango. O Congresso Nacional se acostumou realmente a ter o poder sobre o orçamento da União, a ser um gestor do orçamento da União. E aí eu estava conversando com o líder do Centrão, que já tinha um discurso de guerra. Caso venha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele faça um contingenciamento das emendas de relator, ele pode enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional remanejando esses discursos. E eles dizem, o Centrão irá votar contra. Inclusive, essa mesma liderança me fez uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, que na época do governo Lula, ele ia na porta de José Dirceu e Antônio Palocci pedir emenda. Agora ele quer que José Dirceu e Antônio Palocci, eles vão para o Congresso Nacional, no gabinete desse parlamentar, pedir dinheiro. Muito bom. Gustavo Uribe, muito obrigado. A gente se vê amanhã. E a professora Lara Mesquita, agradeço muito a sua participação aqui. Volte sempre, sempre muito bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar com vocês hoje à noite. Obrigado.